A paz do Senhor, juniores, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E hoje a gente vai estudar a nossa 10ª lição, estamos já na 10ª lição. A nossa 10ª lição, gente, que tem por tema Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Esse é o tema da nossa lição. Samuel, um profeta obediente à voz de Deus, tá? E vou ler aqui com vocês o nosso memorizando, tá? Esse é aquele momento que eu preciso que você dê uma pausa no vídeo e pegue a sua Bíblia e abre ela lá em Salmos 119:11 e leia comigo, tá? Quero que você leia comigo, não me deixe lendo sozinho. Salmos 119:11, que diz assim: Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Leia comigo novamente. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Gente, este é o nosso memorizando, tá? E agora eu quero começar, a contar para vocês a história de Samuel. Quero começar aqui falando sobre Eucana, Ana e Penina. Sim, gente, 3 pessoas. Naquela época era comum, tá? Um homem na cultura judaica, casar com mais de uma mulher. Então, Eucana, ele não casou apenas com Ana, mãe de Samuel, ele também casou com Penina. E naquela época, inclusive, Eucana, ele ia sempre, todos os anos, ele ia ao tabernáculo com a sua família. E naquele ano, eles foram ao tabernáculo com a sua família, tá? O tabernáculo que era em Siló. Eles iam ao tabernáculo adorar a Deus, obviamente. Porém, eu acho que o objetivo de Penina com certeza não era esse. Penina, ao invés de ir para adorar a Deus, ela começou a irritar e humilhar a Ana. Pelo fato de Ana não poder ter filhos, ela começou a irritar, a humilhar, a falar... Imagina só, coisas que com certeza magoariam, qualquer pessoa, e magoou muito a Ana. Começou a perturbar a Ana. E Ana, muito triste, angustiada, com certeza, porque imagina só, ela provavelmente queria muito ter filhos e não podia ter, ainda tinha a sociedade, que naquela época, gente, era muito complicado para uma mulher que não podia ter filhos diante da sociedade, sabe? Também. Aí a sociedade, às vezes, não se sentia boa o suficiente, Tinha outra mulher lá que tava dando filhos pro seu marido e ela não, então ela se sentia muito frustrada, com certeza muito mal. E com os comentários de Penina, com certeza tudo só piorava. E Ana, chorando muito, ela orou ao Senhor e falou: olha só o que ela disse ao Senhor: ó Senhor, se me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida. Gente, ela prometeu, ela disse que se Deus desse um filho para ela, ela devolveria para ele. Resumindo, ela daria para ele, para a obra dele, para a casa dele. E Deus honrou a Ana. O que foi que Deus fez? Deus concedeu a ela esse privilégio de ser mãe. E Ana foi fiel ao voto que ela fez ao Senhor. E quando ela desmamou Samuel, ela o entregou a Eli. Ela o entregou na casa de Deus para servir lá, tá? E olha só o que ela disse: por este menino orava eu, e o Senhor me deu. Então, era uma coisa que ela, com certeza, ela já orava, ela já pedia a Deus por várias outras vezes, Mas naquele dia, ela orou, ela fez um voto com o Senhor, ela confiou em Deus e Deus honrou o propósito que ela fez com Deus, tá? Gente, e naquela época, o sacerdócio, ele começou a cair em descrédito por conta dos pecados, sabe, dos sacerdotes. Eles começaram a viver em uma prática de pecado. E nós sabemos que Deus, ele não se agrada com o pecado. E então, naquela época, eles começaram a cair em descrédito até diante da sociedade. Eles viviam em um declínio espiritual muito grande. Eles começaram a cair espiritualmente, a se afastar de Deus, tá? E os filhos de Eli, eles não se importavam com a obra de Deus, tá?
eles não se importavam. Ele já, né, em contramão, Samuel, ele estava lá, fiel, sendo fiel a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E assim Samuel crescia, agradando a Deus, né, fazendo a vontade de Deus. Gente, certa vez, quando é à noite, né, Samuel já deitado em sua cama, talvez quase dormindo, e ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu uma voz que dizia assim: Samuel, Samuel, o chamando. E ele foi até Eli. Ó, estou aqui. Me chamou, né? O Senhor me chamou, estou aqui. E ele olhou para ele e falou: Aí ele respondeu: Não, eu não chamei você. Volte a dormir, filho. Aí ele foi, voltou a dormir. Só que isso se repetiu novamente. Samuel, Samuel. Aí Samuel ouviu a voz, né? E foi de novo lá com ele. Me chamaste, Senhor? E ele falou para ele: Não, meu filho. Isso aconteceu 3 vezes. Até que ele falou assim mesmo: volte para a cama, tá? E se chamar outra vez, fala. Fala, diga, né? Fala, ó Senhor, pois o teu servo ouve, tá? Foi o que ele orientou a Samuel fazer. E foi o que Samuel fez. Samuel foi, se deitou, e quando ele ouviu aquela voz novamente, ele falou: Fala, ó Senhor, que o teu servo ouve. E assim Deus falou com Samuel. Deus falou com ele, gente, e eu quero falar aqui com vocês explicar isso. Porque assim, naquela época, eles viviam numa época chamada de teocracia. O que significa isso? Significa que Deus, ele era Deus quem reinava, tá? Como assim? Vocês com certeza já estudaram na história, a gente já estudou até sobre, na nossa escola bíblica, né? Sobre alguns reis de Israel, enfim. Só que naquela época não existia ainda rei humano, entendeu? Com uma pessoa como rei, como por exemplo depois Davi foi rei, entendeu? Não existia na época, era Deus era o rei. Então a vontade de Deus pegava, usava um profeta, como ele falou com Samuel, eu falava: Samuel, essa é a minha vontade, e Samuel passaria para o povo a vontade de Deus. Então naquela época quem reinava era Deus, era a vontade dele. Eles viviam numa época chamada de teocracia, tá? Que Deus é quem reinava, Deus era o rei, entendeu? Então, foi o que Deus fez. Deus pegou, falou com Samuel a sua vontade, disse o que ele queria, e para que Samuel falasse para o povo. Mas como eu expliquei para vocês até anteriormente, que naquela época o povo estava vivendo um declínio espiritual. Eles estavam se afastando de Deus. Então, Deus falou com Samuel para que, através dessas palavras, levasse um avivamento para o povo e que o povo se voltassem a Deus, voltassem a servir a Deus fielmente. E, gente, eu quero falar aqui com vocês que na época Samuel era apenas uma criança, tá? Então, e Deus, ainda hoje, ele fala conosco, ele quer falar conosco. A vontade dele, com certeza, é que nós, que a gente tenha sempre um contato, uma ligação, que nós tenhamos, que a gente possa sempre estar perto. Como eu já falei para vocês em outras lições, né, que nós somos amigos. Para ser amigo de alguém, a gente tem que conhecer esse alguém. E como é que se conhece a Deus? Lendo a palavra dele, né? E como se fala com ele? Orando. Então eu quero perguntar hoje para vocês: Deus já falou contigo hoje? Porque hoje ele já falou comigo. Na verdade, principalmente através dessa lição. Enquanto eu lia, Deus falou profundamente comigo. E eu espero que hoje ele tenha falado com você também. E todos os dias nós podemos nos sentir assim, falados já com Deus. Porque é só pegar a tua Bíblia, leia: Senhor, fala comigo, eu quero falar contigo hoje. Ora, fala com ele, e ele com certeza vai falar contigo. Independente de idade, independente de qualquer coisa, para Deus não existe limite de idade. Ele não trabalha dessa forma. Basta querermos falar com ele, que com certeza ele estará lá para falar conosco. E quando ouvirmos a voz de Deus, nós temos que obedecê-la, assim como Samuel obedeceu, viu?
Samuel, ele foi obediente, ele poderia nem, como o povo também naquela época já estava num declínio espiritual, numa situação complicada, ele podia ficar, ó, nem aí, ficar com medo, não querer falar, não falar ao povo, porém ele falou, ele comunicou, falou a vontade de Deus para o povo. E vamos voltar agora rapidamente para o nosso memorizando. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, deixar ela bem guardadinha, tá? Além de ser a forma dele falar conosco, mas também a gente vai ter um manual, né? Um manual dele no nosso coração de prática, para que a gente não peque contra ele, não se afaste dele. E essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero muito que vocês tenham entendido, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.